Este texto foi criado pelo filósofo Chico, especialista em ética e moral, e o título dele é Quase todo cristão é imoral. Calma, vamos analisar o raciocínio por trás dessa afirmação, que é bem interessante. Então, para a gente começar a entender essa ideia, o primeiro passo, segundo o autor, é alinhar um conceito bem básico. A proposta aqui não é de forma alguma um ataque, mas sim a construção de um argumento lógico. É importante ter isso em mente. E o conceito-chave é justamente esse. No texto do Chico, a palavra imoral não é bem um xingamento, é mais uma classificação técnica, sabe? Bem objetiva. Significa simplesmente agir contra um código de conduta que você mesmo disse que ia seguir. É uma questão de coerência, não de maldade. E para essa ideia ficar super clara, o autor usa uma analogia bem direta vinda do mundo das empresas. É um cenário neutro que, olha, todo mundo consegue imaginar sem dificuldade. Pensa aí numa empresa qualquer. Toda empresa séria tem um código de conduta, né? Se um funcionário quebra esse código, tecnicamente a ação dele é imoral. Imoral em relação àquele código. E não importa a desculpa, viu? Pode ser boa intenção, pode ser que a regra era difícil, problemas pessoais, nada disso muda o fato. A regra foi quebrada. Ponto final. Simples assim. Ok, agora vamos pegar essa mesma lógica e levar para outro lugar. A gente sai da empresa e entra no contexto do cristianismo. E aqui, qual é o código de conduta moral claro e escrito? É a Bíblia. É ela que estabelece as regras do jogo para quem decide seguir essa fé. E é bem aqui que o argumento do Chico começa a ficar interessante. Ele começa a olhar para como esse código de conduta é muitas vezes aplicado no dia a dia, na prática mesmo. O que o texto aponta é que, muitas vezes, o que acontece é uma espécie de cardápio moral. A pessoa escolhe só os trechos que se encaixam na vida dela, sabe? Relativiza aquilo que incomoda, dá uma adaptada nos mandamentos para ficar mais confortável. No fim das contas, seleciona só o que convém. E aí, a gente volta para aquela definição do começo. Esse comportamento de escolher o que seguir, tecnicamente, se encaixa na definição de imoralidade. Mas lembrando, não no sentido popular de ser uma pessoa ruim, e sim no sentido de ser incoerente com as próprias regras, ou seja, uma quebra do código que a pessoa mesma escolheu seguir. Bom, e nesse ponto do texto, o Chico aborda a resposta mais comum e até mais sincera que as pessoas dão para essa observação. É um contraponto super importante que a gente precisa analisar com calma. E quais são esses argumentos? São coisas como, mas o ser humano é falho, a Bíblia é complexa demais para seguir à risca, eu sou uma pessoa em formação e, claro, o mais forte de todos, eu confio que Deus vai perdoar a minha incapacidade de ser perfeito. E aqui vem uma distinção que o Chico faz que é, olha, fundamental. Ele diz que admitir a própria falha não apaga o estado de imoralidade, apenas o reconhece. A postura coerente, então, não seria negar a imoralidade, mas sim admiti-la e, a partir daí, confiar no perdão. E para testar a força desse argumento do sou falho, mas serei perdoado, o autor nos leva de volta para aquela analogia da empresa, só que agora o buraco é um pouco mais embaixo. Vamos imaginar a seguinte cena. Um funcionário cometeu uma fraude séria. E aí, na hora de se explicar, ele usa as mesmíssimas desculpas. O código da empresa é muito complexo. Eu sou humano, eu erro. Eu ainda estou em formação. Minha intenção era boa. Espero que a empresa me perdoe. Aí vem a primeira pergunta do Chico, bem direta. A empresa deve perdoar essa pessoa? Existe uma obrigação de perdão? E a segunda pergunta vai ainda mais fundo. A fraude deixa de ser fraude só porque a intenção era boa ou porque a pessoa pediu perdão? O ato em si, a natureza do ato muda. E por último, o código de conduta da empresa perde o valor só porque ele é difícil de seguir? Pensa bem, nenhuma empresa séria diria que sim. Pelo contrário, né? A função de um código é justamente ser exigente. Pois é, e todo esse raciocínio leva a gente para o coração do texto, para as perguntas finais que, segundo o autor, são aquelas que realmente cutucam a ferida. A primeira pergunta é sobre essa diferença de tratamento. Por que a gente aceita, na fé, uma lógica que a gente acharia um absurdo, uma total incoerência moral em qualquer outra área da vida, como numa empresa? E a segunda é sobre 2 pesos e 2 medidas. Por que a gente usa o código moral para cobrar os outros com a régua na mão, mas quando o código nos aponta o dedo, a gente pede uma exceção para nós mesmos? Então, o ponto central do texto não é a falha em si.
Errar é humano, isso Chico deixa claro. O verdadeiro problema, segundo ele, é a postura de reivindicar uma autoridade moral, se colocar como exemplo de um código, mas, ao mesmo tempo, escolher só as partes desse código que quer cumprir. E no fim, o texto deixa uma pergunta no ar, para cada um pensar com seus botões. A gente segue de verdade um código ou só usa pedaços dele quando é conveniente? E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se alguém quiser que o Chico comente mais sobre isso, é só pedir, viu? Ele vai ter o maior prazer em responder.